Boa noite. Estamos aqui, mais um dia glorioso que o Senhor nos fez e permitiu, continuando, falando das maravilhas do nosso Senhor e orando pelo nosso país. Essa semana começamos uma série sobre Jesus, o Filho do Homem. O que significa, né? A gente viu segunda-feira, o Filho do Homem, em Daniel 7, ele vem até o trono, e ele é o trono da glória de Deus, e ele é estabelecido como juiz, porque ele tem toda a autoridade no céu e na terra para julgar, né? Como está escrito em Atos 17, 30, 31, Paulo diz que Deus estabeleceu um homem pelo qual há de julgar o mundo. E esse homem é Jesus. E ele é o Filho do Homem. Agora, o tema de hoje é: quem é esse Filho do Homem? Em João 12 tem uma fala interessante de Jesus, quando alguém o procura para querer falar com ele. Eram os gregos, e ele disse o seguinte: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aí depois disso ele diz que ele está perturbado por causa da hora, e aí ele ora ao Pai, e ele diz: Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, que ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo falou. E respondeu Jesus e disse: não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. E agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer pela cruz. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem? Jesus, ele falou como ninguém mais tinha falado na Bíblia sobre o Filho do Homem. São mais de 80 referências no Novo Testamento sobre Jesus, o Filho do Homem, da qual 76 ou 77 foram Jesus que falou. Quem é esse Filho do Homem? Jesus, quando ele, por exemplo, ele chamava Deus de Pai, nunca na história da humanidade alguém tinha chamado Deus de Pai como Jesus. Ninguém falava Deus como Pai. Jesus, só num capítulo de um evangelho, ele chama Deus de Pai mais de 10 vezes. Então, a mesma coisa sobre o Filho do Homem. Ele fez constantemente afirmações que ele era o Filho do Homem. Olha, os judeus esperavam um Messias guerreiro, conquistador, que ia destronar Roma, que ia fazer Israel reinar sobre as nações. Até hoje muitos esperam desse modo. Mas ele veio como o Filho do Homem, como o Cordeiro de Deus, que ia tirar o pecado do mundo. Ele veio na simplicidade, na humanidade, na humildade. Ele veio muito diferente de como eles esperavam. Então, Jesus fez várias afirmações sobre ele como Filho do Homem. E vamos ver algumas afirmações de Jesus. Primeiro, ele afirmou que o Filho do Homem é coeterno com Deus, que ele ia se assentar no trono de Deus. E o trono de Deus é sempre um trono glorioso, e ele sempre está localizado na Bíblia nos céus.
não na terra, fisicamente. Em João 3,13 ele diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus declarou que ele era o Filho do homem que estava no céu. Se ele estava no céu, então ele tinha reivindicação de divindade com esta afirmação. Em Mateus 19:28, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, olha aí, no trono, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, esse julgamento é nos lugares celestiais. Em Mateus 25:31, quando o Filho do homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no seu trono da sua glória. Se o trono da glória é que o Filho do homem se assenta, então o Filho do homem, ele reivindica divindade. Por isso eu disse ontem que ele é coeterno com o Pai. É o mistério da divindade, é o mistério da natureza dupla de Jesus. Ele é tanto homem como tanto Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem. É assim e será assim para sempre. É uma maravilha. Depois ele fez uma outra reivindicação como Filho do homem, que ele diz que o Filho do homem veio buscar, perdoar, buscar e salvar o perdido. Essa grande obra de Jesus na terra, que disse-lhe Jesus em Lucas 19:9, hoje veio a salvação essa casa, na casa de Zaqueu, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Mateus 18:11, porque o Filho do homem veio salvar o que se tinha perdido. E numa sinagoga, quando ele cura alguém no sábado, ele diz que o Filho do homem também era senhor do sábado. Eu vou voltar nisso, mas também ele, quando cura aquele paralítico trazido por 4, ele diz que o Filho do homem tinha autoridade para perdoar pecados. Então ele salva, ele perdoa, ele purifica, porque ele deu a sua própria vida. O Filho do homem, ele também é o juiz do mundo, como a gente viu ontem. Ele vai julgar quarta-feira, como vimos no vídeo anterior, na segunda-feira, desculpem. Ele será o juiz do mundo, ele vai julgar o mundo com justiça e os povos com equidade. Deus determinou que será assim, porque como o Pai tem vida em si mesmo, disse Jesus, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então, aqui nesse texto de João 5:26 e 27, Jesus está dizendo que ele é tanto o Filho de Deus como o Filho do homem. E o Filho do homem tem o poder de exercer o juízo, que a gente viu lá em Daniel capítulo 7, no vídeo anterior. Em Mateus 19, ele diz, eu já falei desse, vocês vão se assentar no trono, é o Filho do homem. Em Mateus 25, ele vai vir em sua glória. Em Atos 17, Paulo diz que ele determinou um dia que vai julgar o mundo por meio de um homem que ele ressuscitou dentre os mortos. Em Apocalipse 20, 11 e 12, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Lembra lá do trono de Daniel? É o mesmo trono aqui de Apocalipse. Vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então o Filho do homem vai julgar cada ser humano segundo as suas obras. O Filho do homem, ele declarou, como eu disse, ele fez várias declarações, que ele é coeterno, que ele veio buscar e salvar o que havia perdido, e que ele também
Quando a gente é parte dele, né, quando ele convida para que a gente seja parte nele, ou parte dele, ou estar nele, porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e a gente só tem vida verdadeira quando nós somos dele, parte dele, né? Tem um convite de Jesus, né, para comer sua carne e beber o seu sangue, em João 6, né, 27, Jesus fala com o povo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho de Deus vos dará, porque a isso o Pai Deus os selou. Né? Em João 6, ainda mais na frente, ele diz que era o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão viverá para sempre, o pão que eu der é minha carne. Né? E ele diz que a minha carne é verdadeiramente comida. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Nós sabemos que essa identificação com a carne e o sangue de Jesus é que gerou a ceia do Senhor. Que quando tomamos aquele pão, nós estamos num símbolo do corpo de Jesus foi dado por nós, né? E comemos daquele pão, nós fazemos parte de Cristo. O pão não é transubstanciação, ele não vira a carne de Cristo, mas ele é um símbolo disso, da aliança que temos, assim como o vinho ou o suco de uva, que quando tomamos é um símbolo do sangue de Cristo. E o Filho do Homem, ele disse mais, Jesus disse mais, que o Filho do Homem voltará em glória, né? Ele será, além de juiz do mundo, ele virá em glória, mostrando também que ele é Deus, né? Olha, em Mateus 24, tem várias afirmações dele sobre isso. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, lá nos dias de Noé, né, o que acontecia? Dos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, quando Jesus vier, haverá um juízo e uma separação. Como o dilúvio levou todos os ímpios para a morte, no dia de Cristo haverá juízo sobre aqueles que rejeitaram o Senhor, ou não receberam como Senhor, ou não se arrependeram dos seus pecados, ou não entregaram a sua vida a Ele. E mais, João, ao escrever o Apocalipse, numa visão lá, ele viu o Cordeiro diante do trono, como Daniel viu o Filho do Homem diante do trono. Como João viu o Cordeiro, Daniel viu o Filho do Homem. O Cordeiro é o Filho do Homem, o Filho do Homem é o Cordeiro. Quem é esse Filho do Homem? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele tinha 7 chifres, um símbolo de todo o poderio, porque 7 é o número da completude, número de totalidade. Então ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele tem todo o poder no universo. E ele também tem todo o discernimento, ele tem todo o Espírito de Deus. Ele é Deus, ele é glorioso, ele é majestoso, ele é digno de adoração. Jesus, como o Filho do Homem, o Cordeiro de Deus, morreu para tirar o nosso pecado e nos purificar
para que a gente pudesse habitar para sempre com Deus. É impossível qualquer pessoa entrar no céu se não for através de Jesus Cristo, o Filho do Homem. É impossível, impossível. Não tem bondade em ninguém, porque Jesus diz que não há nenhuma pessoa boa, todos pecaram, carecem da glória de Deus, precisam da graça de Deus para serem justificados, transformados, santificados, perdoados, para que possam receber o carimbo da justiça de Deus, o selo da glória do Espírito Santo, para que assim possam entrar no céu. Deus é absolutamente santo, e só alguém que é absolutamente santo pode entrar no céu. Ah, fulano de tal morreu, era tão bom. Não, não vai entrar no céu, porque alguém disse que era bom. Só entra no céu quem foi santificado, justificado, purificado, lavado no sangue do Cordeiro e transformado pela vinda do Filho do Homem. Em 1 Timóteo 2, Paulo nos exorta a orar pelas autoridades. Ele diz que isso era bom, agradável diante de Deus, para que a gente tenha uma vida legal, quieta, sossegada, com toda piedade e respeito, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se você tivesse aqui, presente, eu diria, só Jesus, homem, é que te religa a Deus. Só Jesus é o único mediador, o único que liga, o único que reconcilia o homem com Deus, o único que te amarra a Deus, o único que te leva a Deus, o único que... Por que ele é o único? Ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então, porque Jesus é o único, o Filho do Homem é o único. Então, a pergunta inicial, quem é esse Filho do Homem? Esse é aquele que veio a esse mundo, que se encarnou. Na sexta-feira eu vou falar sobre a encarnação do Filho do Homem, que se encarnou, Deus, Emanuel, Deus conosco, e sendo 100% homem, ele derramou seu sangue naquela cruz. Ele se entregou como uma oferta a Deus, o Cordeiro de Deus, não o Cordeiro do homem, o Cordeiro de Deus. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só o Cordeiro de Deus, o Filho do Homem, é que pode tirar o seu pecado. Quem é esse Filho de Deus? Esse Filho de Deus é aquele que te leva para a glória do Pai. Esse Filho do Homem é aquele que te vai fazer entrar nos lugares celestiais, porque ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do único Filho do Pai. Então, eu oro para que Deus abra o seu entendimento, que você não seja como aquela multidão que não sabia quem era esse Filho do Homem. Apesar de Jesus ter falado mais de 70 vezes que ele era o Filho do Homem, eles não compreenderam, Eles não compreenderam nada. E aí se perderam. Mas você não precisa se perder. Você pode entregar a sua vida a Cristo e receber a vida dele. Você pode se entregar ao Filho do Homem e ele vai te fazer filho de Deus. Aleluia! O Filho do Homem é aquele que nos faz filhos de Deus, porque a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, oro para que Deus te leve a Cristo. Oro para que Deus te dê revelação de quem Jesus Cristo é. Quem é esse Filho do Homem?
responda para Deus. Quem é esse filho do homem para você? E ele vai te mostrar a glória do Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E te reconcilie com ele. E que te leve para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Glória ao Rei, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Quero orar pelo Brasil também. Que batalha, né, irmãos? Que batalha, que luta, né? De novo, se você tiver alguém, né, que precisa de oração, então, na sexta-feira, traga um nome, publica aí nos comentários e vamos orar por cada pessoa que for pedido, vamos crer nos milagres de Deus, vamos orar para que Deus ponha a mão dele sobre a nossa nação e tenha misericórdia de nós. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia daqueles que estão caminhando pelo vale da sombra da morte, aqueles que estão agora hospitalizados, sofrendo entre a vida e a morte. Ó Senhor dos Exércitos, ontem teve mais de 1.200 mortos no Brasil. Por amor do seu nome e da sua misericórdia, faça cessar essa praga. Ó Deus, te clamamos em nome de Jesus. Vem socorrer essa nação. Vem também socorrer os nossos governantes, nosso presidente, os nossos governadores, os nossos prefeitos, deles o temor do Senhor e a sabedoria para governarem e governarem bem. Nós queremos ter uma vida tranquila e sossegada, e pacífica, como está escrito na sua palavra. Por quê? Porque o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos, para que o Evangelho se espalhe por essa terra, para que muitos sejam salvos e venham ao conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Aleluia. Salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus. Aí, amados, compartilha esse vídeo aí, espalhe a boa mensagem, a boa palavra de Deus. Vamos trabalhar juntos para alcançar aquele que está perdido, porque Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E Deus, na sua bondade e misericórdia, nos ajude a continuar nessa tarefa gloriosa, em nome de Jesus. Amém.